Bora lá, nação, a imprensa esportiva falou sobre os lances polêmicos da partida entre Flamengo contra o Fluminense, 0-0. E nós vamos analisar aqui nesse momento porque é o seguinte, presta atenção, pessoal. O Flamengo, ele é o candidato, um dos candidatos ao título também do Campeonato Brasileiro. Está brigando aí com o Botafogo. Botafogo é o líder com 12 pontos nesse momento, isso porque o Flamengo empatou. Se o Flamengo tivesse vencido essa partida, a distância estaria menor, seria 10 pontos. Quer dizer, o Flamengo foi totalmente prejudicado pela arbitragem. Essa é a minha opinião, é o meu ponto de vista, eu deixo aqui registrado. Claro que respeito a opinião de cada um de vocês, torcedores, cada um tem a sua opinião e eu gostaria que você registrasse aqui, escrevesse nos comentários a sua opinião para a gente entender e saber o que a torcida do Flamengo está pensando referente aos lances polêmicos da arbitragem. E nós vamos analisar porque o Carlos Simon, ele analisou as arbitragens e falou que o Flamengo foi prejudicado nos lances. Então eu gostaria da opinião de vocês, vamos analisar nesse momento. Já chega deixando o seu like. O seu like apoia demais o trabalho do nosso canal, independente se o Flamengo ganhou, empatou, perdeu. O seu like apoia demais para que a gente possa trazer sempre notícias para vocês, tá sempre informando o torcedor do Flamengo e fazendo reações aqui da imprensa esportiva. E também gostaria que você que não é inscrito no canal Meu Mengão React fizesse parte aqui, porque aqui sempre trazemos informações e notícias do Mengão para vocês e aqui vivemos Flamengo, tá bom? Créditos canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos analisar então o que o Simon falou das análises de cada lance polêmico do Mengão. Os jogadores já voltaram a treinar. Fala, Pedro, tudo bem? Bom dia, bem-vindo ao Sport Center. Tudo bem, Marcela? Bom dia, um beijo para você, um beijo para Mari, abraço para o Marra, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Um dia após Fla-Flu, um dia de um Fla-Flu que teve de tudo, né? Não dá nem para dizer que faltaram os gols, porque os gols estiveram no Maracanã, mas foram anulados pelo VAR. Um Fla-Flu muito quente, muito bacana, talvez quem nunca tenha assistido um Fla-Flu em loco lá no Maracanã conseguiu se satisfazer bastante, que teve de tudo, disputa acirrada, gols dos dois lados, embora anulados, cartões amarelos, disputas, expulsões e torcida mista, né? Como sempre aqui no Rio de Janeiro, muito um fato de se destacar, foi um duelo muito bacana mesmo nas arquibancadas, no gogó, puxa de lá, puxa de cá, Fla-Flu, muito legal mesmo de acompanhar ontem no Maracanã. A pena para cada lado é porque a distância para o Botafogo, quem está sorrindo hoje aqui no Rio de Janeiro é botafoguense, né? Passando pelo Rio de Janeiro, porque a distância aumentou para os líderes. O Flamengo fica a 12 pontos de distância, o Fluminense a 14, então fica mais complicada essa luta pelo Campeonato Brasileiro. E aí a representação hoje é no Ninho do Urubu, pela manhã, o Flamengo vai fazer uma representação e folga amanhã. Foi essa a estratégia escolhida para o Sampaoli para essa semana, já que tem uma semana livre para treinamentos, aquele respiro que pode dar depois de algumas partidas encavaladas aí, até o Flamengo apontando muita gente a queda física no segundo tempo devido ao duelo com o Atlético Paranaense no meio da última semana. O Fluminense que não estava na Copa do Brasil, teve mais descanso, mas tem também uma semana livre para treinamentos, apenas no outro fim de semana que joga também, na outra segunda-feira, na verdade, né? Daqui a uma semana ele joga, então deu 2 dias de folga aí para o elenco para dar aquela descansada, quem sabe recuperar o Marcelo aí, saber exatamente o que houve com aquele catiripapo que ele tomou ali do Luiz Araújo no segundo tempo. Então foi um Fla-Flu bacana. Faltou talvez o gol no placar mesmo, mas os gols aconteceram, deu para curtir bastante quem foi ao Maracanã. Tá certo, Pedro. Valeu. Daqui a pouquinho o Pedro volta e conversa com a gente também sobre a partida. E o Flamengo no empate contra o Fluminense, tá? E a gente separou aí em cada tempo. No primeiro tempo, 5 chutes com 2 no alvo. Aí no segundo tempo caiu para 3 e 1 no alvo. Ações na área rival 11 contra 7 do segundo tempo. Desarmes 16 no primeiro tempo, 7 no segundo. E bolas recuperadas, 31 bolas recuperadas no primeiro tempo, 18 no segundo tempo. Em relação a bolas recuperadas, a gente pode também até dar aquele asterisco, porque depende muito do adversário. Mas é um Fluminense que cai sim de rendimento no segundo tempo, Marra. Pois é, mas acho que ontem o segundo Flamengo, tempo... no caso. Acho que ontem o Fluminense foi a mexida, né? Foi a mexida de colocar o Lelê, tirar o Martinelli. E aí mexe no Lima. O Lima estava um pouco mais agressivo, o Lima recua. E a gente precisa entender assim, o que é também de engenharia para o outro lado, né?
para o Flamengo de perceber tudo isso. É muito legal ter duas cabeças como Fernando Diniz e Jorge Sampaoli, né? Porque eu queria entender o que passa ali, né? Naquelas duas. Porque tá lá o Fernando Diniz lendo o que o Sampaoli treina, o que o Sampaoli faz, as mexidas no tal do tabuleiro. E a mesma coisa acontece com o Sampaoli, né? Lendo as mexidas do Diniz. Eu acho que a gente reclama tanto do futebol brasileiro, tem tanta coisa que precisa mudar, mexer, mas a gente teve ontem, acho que até o jogo poderia ter sido melhor por tempo, se tivesse gol seria legal, tal. Mas a gente teve ontem 2 grandes estrategistas comandando as suas equipes. Pois é, poderia ter tido gol. E os gols que não valeram foram 2 golaços, né? Vamos combinar. É aquele momento em que quando o VAR começa a entrar em ação, vai anular esse golaço. Bom, mas eu acho que foi justo. Daqui a pouco o Simão vai falar sobre isso. Mas eu queria, Mari, falar também sobre essa queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo. Como é que você lê isso? Como é que você enxerga? É algo mais do adversário para o Flamengo ou é um Flamengo que cai até pelo cansaço? Como é que você vê isso? O Sampaoli até falou isso na coletiva, né? Sobre o desgaste da última partida, uma partida realmente muito física, né? Contra o Atlético. E pegando um pouco carona no que o Marra falou sobre o Lelê, o Sampaoli também fala isso, e isso é muito legal, né? Por isso que a gente cobra tanto para ter coletiva de imprensa, por isso que a gente exige sobre a coletiva de imprensa, porque a gente quer entender, a gente quer ouvir, e o Sampaoli fala isso muito bem, né? Sobre a mudança do Diniz e como isso impactou na reação do time dele, que o time dele não conseguiu entender de uma maneira rápida e eficaz essa substituição para o Lelê buscar o fundo, e aí o Flamengo não conseguiu, na verdade, desempenhar tanto no segundo tempo. Mas eu acho que a queda de rendimento acaba passando por esse momento de calendário, de jogos muito bem disputados, né? Contra o Atlético Paranaense, é um adversário muito difícil. O Fluminense é um adversário muito difícil, independentemente da fase. Colocou a dificuldade ao Flamengo, tentou buscar o resultado, apresentou um melhor futebol do que vinha apresentando, e o Flamengo nem o Fluminense conseguiram sair do 0-0. E aí a gente consegue entender também, Pedro, colocando o Pedro aqui na conversa, por que treina hoje de manhã e aí passa esses dias de mais tranquilidade. Os jogadores, eles precisam descansar. E não só a parte física, né? A mental é muito importante, porque os jogos, eles exigem demais dos atletas. Sem sombra de dúvidas, porque até isso foi colocado uma vez que o São Paulo quase não dava folga e tudo mais, e de repente ele deu 2 dias para os atletas, 3 dias. Aí foi muito questionado sobre isso, e aí a argumentação interna era isso: eles precisam também descansar a cabeça, descansar um pouco também a mente, ter um pouco de convívio com seus familiares e desprender um pouco desse dia a dia que é muito puxado realmente. Tem viagem o tempo todo, tem cobrança, e alguns jogadores sentem bastante, e isso acaba levando para a parte física. Falando do desgaste físico do Flamengo no segundo tempo especificamente, mas o Flamengo tem um elenco muito bom. Verdade, tem um elenco muito bom, mas também não adianta ter um elenco muito bom se você tem alguns desfalques por problemas físicos também. Você não tinha ontem Pulgar, Bruno Henrique, o Pedro de última hora ficou fora também, tinha um desconforto. Então, só essas 3 peças, se estivessem à disposição do Sampaoli, já teria outro panorama, talvez, no segundo tempo para substituir ali, né? Então, faz diferença, talvez, no descanso mental, que tem como consequência um melhor desempenho físico. Pois é, tem isso. Pedro, então eu vou te agradecendo por hora. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar e você fala um pouquinho mais dos jogadores que estão chegando por aí. É claro que é um alívio nesse momento. Beijo pro Pedro, por enquanto, Marra, porque são jogadores que passam por momentos difíceis agora. E difíceis que eu digo é por conta de calendário mesmo, de Campeonato Brasileiro. Agora tem o próximo sábado o jogo contra o América e ainda tem essa tranquilidade dessa semana, algo muito raro. Se não dá para treinar, porque não dá para você colocar tanta carga, que seja para descansar. E aí, contra o América, já é aquele momento que precisamos ver um Flamengo que tenha essa intensidade no segundo tempo? Precisa ter mudança por conta dessa semana? Eu acho que com o passar do tempo o Alan vai ser titular. Ele ficou um bom tempo parado, né? O jogo dele no Atlético foi no meio de março. E aí ele tem todo o tempo de recuperação da lesão na coluna. E depois demora a voltar, porque tinha também a negociação. Eu acho que ele já vai dar um crescimento, Marcela, só a entrada dele como titular mesmo, porque ele é um jogador muito rápido, mas eu acho que tem a construção da questão física não passou pelo Sampaoli antes, né? Então ele vai ficar sempre ali.
equilibrando pratos, né? Poupando um jogador, poupando o outro. O Flamengo é um time preparado para disputar todas as competições do ano. Preparado, eu digo assim, programado para isso. E tem disputado todas as competições do ano. Mas eu acho que daqui a muito pouco a gente já vai entrar naquela de agora vai com o que tem. Vai com o que tem de seu limite físico, vai com o que tem, porque daqui a pouco não, já é uma semifinal de Copa do Brasil. Mas ainda não é isso. Ainda eu acho que o Flamengo está abaixo fisicamente, sim. Mas tecnicamente o Flamengo pode ganhar de qualquer um. É um time que tem capacidade de ganhar de qualquer time. Até do Botafogo? Assim, também tem capacidade para ganhar. É que ninguém está conseguindo, né? De diferentes maneiras, né? Porque esse Flamengo recentemente já virou partida, já buscou o empate, já tentou pressionar o adversário. Enfim, eu acho que o recorte que parece ser a exceção, aquela partida contra o Red Bull Bragantino, né? Logo depois da parada, que foi aquele sacode. Parece que dali em diante, pelo menos a concentração no jogo, ela acontece. A impressão que eu tenho também é que vemos o melhor Flamengo da temporada. É este Flamengo. E acho que ainda vai melhorar. Também acho. Olha, a gente volta a falar ainda mais sobre o time. Quero saber se vocês acharam se o Sampaoli colocou o que tinha de melhor. Mas eu chamo aqui no Sport Center Carlos Eugênio Simon. Vamos falar de arbitragem dessa partida do Fluminense e do Flamengo. Tivemos 2 gols anulados, pedidos de pênalti, expulsão. Simon, seja muito bem-vindo. Vamos começar falando, então, dos gols anulados. Daqui a pouquinho a gente segue aqui o nosso Sport Center falando sobre as outras polêmicas. Se é que houve polêmica ou se foi só polêmica para o seu torcedor. Simon, bom dia. Bom dia, Marcela, Mari, Marra, a todos que nos acompanham. Uma arbitragem confusa. Sávio Pereira Sampaio, o árbitro do jogo, e Wagner Rouet, o árbitro de vídeo. Quase todas as decisões, não é mais polêmica, o VAR salvou. Foram 45 faltas, 14 cartões amarelos ao todo e 1 cartão vermelho. Portanto, muita confusão. Foi mal o árbitro, né, deixando o VAR decidir lances que geraram gols. Né? Uma falta muito clara, nós vamos passar aí o primeiro gol que foi anulado do Fluminense. O André dá um tranco com a perna e acerta só o Cebolinha. O árbitro está a 4 metros de distância e nada marca. Né? Sai o gol e aí sim o VAR interveio corretamente. Eu acho que o VAR acertou nas 2 decisões. E a outra falta do Pablo em cima do Cano, que também ele empurra com as 2 mãos o adversário e na sequência sai o gol. Foi boa a sugestão do VAR, a interferência do VAR, porque os 2 gols foram irregulares. Vou colocar as imagens, porque eu também quero a opinião do Marra e da Mari. Mas, assim, foi algo que para mim também foi muito claro. Então, o árbitro estava muito em cima, né? Isso é que incomoda, né? O Sávio Pereira Sampaio. Ele estava muito em cima do primeiro lance, né? Do Cebolinha com o André. Eu acho, o Simon, assim, ele era a melhor visão do lance. A melhor visão do lance. Ele está muito... Ele não está tão próximo a ponto de dar uma distorção ali na imagem dele. Ele está o quê ali, Simon? Uns 7 metros por aí, tá? E ninguém na frente dele, né? Não então, chega tanto. Talvez até menos, né? E ninguém na frente dele. Eu acho legal que o VAR salve a arbitragem, mas eu acho que vale a pena a CBF conversar com os árbitros, né? Assim, no sentido de, olha, legal, o VAR te salvou. Mas você estava em cima do lance. Tá fazendo o quê? Você não marcou, né? Você tá fazendo o quê na hora? A gente acaba entrando naquela discussão também sobre a indefinição do árbitro ou a incerteza do lance. E aí deixa correr porque tem o VAR. Tem isso, Pode ser, né? Simon? Essa coisa do... Peraí, eu não tenho certeza, vou deixar aqui que o VAR me salva. O que passa também, Marcela, é a questão da pressão que o árbitro está sofrendo. O árbitro sofre pressão de todos os segmentos. Inclusive agora a comissão da arbitragem, porque o CNM nesse ano disse, no amor ou na dor. Ou seja, quando o teu chefe te coloca, não é, uma faca no pescoço, é evidente que tu está pressionado. Para o Sávio não marcar essa falta aí a 4, 5 metros de distância, uma falta clara. Essa não é justificativa, é difícil encontrar alguma justificativa a não ser a pressão
Ele está olhando, mas está pressionado, acabou não marcando a falta. A outra é um pouco mais difícil, a do Pablo, que também existiu com as mãos nas costas longe, né? do Cano. Também existiu essa falta. E ele estava meio longe, aí acabou não vendo tudo bem. Agora, a primeira falta não tem por que não marcar. Então, é essa pressão que leva o árbitro, muitas vezes, a cometer esses equívocos. Pois é, Mar, ele termina o jogo naquela história, assim, ó, mas tá tudo certo. Acertamos. E os pênaltis, hein, Simão? Os pênaltis para mim não aconteceram. Na jogada do Felipe Melo com a Arrascaeta, né, em que o Felipe Melo só está olhando a bola, né, ele só está olhando a bola e vai em direção à bola, e o Arrascaeta coloca o corpo ali. Para mim foi um tranco normal de jogo que segue, acertou a arbitragem. E no outro, a mão do Gerson. Também não é um gesto antinatural e não é uma mão deliberada. O braço está do lado do corpo, tem o fator surpresa, o Cano acaba chutando a bola, vai no braço do Gerson, lance normal, jogo que segue. Pois é, olha, eu já vi muito pênalti ser marcado nesse lance aí do Gerson, muitos. Mas eu entendo também, era muito próximo, ele não estava também com o braço completamente aberto, mas que eu fiquei com aquela, já não sei mais se isso é pênalti, se não é, tá? Tô super confuso em relação a isso. Talvez o segredo tenha sido isso que o Simão falou, né, do gesto antinatural, né? Mas quantas eu vezes, concordo com você, né? várias Quantas vezes eu já vi eram também. gestos naturais e batia, estava perto da bola e é pênalti, né? E até no caso do Felipe Melo, assim, que a gente vê esse tipo de jogada sendo marcado falta fora da área, por exemplo, e o fator Felipe Melo, né? Tem árbitro que leva isso em conta ali, e aí, exatamente, aí com essa intensidade característica do jogador. Mas, bom, acerta o árbitro, então, em não marcar. Eu concordo. No final das contas, está tudo certo. Não era nada que me gerou nenhuma grande polêmica ou alguma revolta. Mari? Eu também tô com você. Acho que... Eu também acho. Vida que segue. Os dois lances, eles alimentam a discussão na mesa do bar. Os dois lances. Tem gente reclamando, tudo. Especialmente porque tem como você pegar... Tá vendo? Nesse lance aqui foi marcado. É que não existe lance igual. Existem lances parecidos. E nos lances parecidos, a gente já viu ser marcado pênalti do Felipe Melo e a gente já viu ser marcado pênalti do Gerson. Só que o seguinte, o árbitro está lá com a cabeça dele. Ele não vai errar com a cabeça do outro que marcou. Ele vai fazer com a cabeça dele. E aí você estava falando também, Simão, que foi um jogo tenso, mas não tem como não ser. Essa quantidade de cartão que a gente viu nessa partida, tá tudo certo? É assim que o Sávio encontrou para tomar conta do jogo? Ele tomou conta do jogo? Você concordou? Não, ele foi mal, ele se perdeu. O árbitro tem que fazer a leitura do jogo, principalmente nos primeiros 15 minutos. Você faz a leitura e vê qual é a linha que você vai tomar. E ele começou a inverter faltas, errou, teve outras faltas que aconteceram, ele não marcou. Ele não estava no dia dele, eu acho que a escala até foi mal designado, o árbitro, não era o árbitro para esse jogo, né, e acabou errando em muitas situações. Inclusive, depois nós vamos passar aí a questão da expulsão, que é muito clara. O pontapé, né, que o Luiz Gustavo dá em cima do Marcelo e ele dá cartão amarelo. Mais uma vez o VAR foi lá para corrigi-lo. Então, o árbitro não teve bem, uma pena, um grande jogo, não é o Fla-Flu, mas ele deixou essa linha, por isso o número excessivo de faltas e o número excessivo de cartões amarelos. Vamos ver, então, o lance do cartão vermelho do Luiz Araújo. Ele dá amarelo, mais uma vez, a gente lembra, né? O VAR precisa fazer a intervenção. E aí, depois, o Luiz Araújo é expulso. Pois é, vocês concordaram. Eu também concordei. Assim, no primeiro momento, eu já fiquei com aquela impressão. Opa, esse lance aqui para vermelho. E eu também tenho a impressão que ele vai para cima do Marcelo porque ele fica chateado com o drible que ele leva. O Marcelo dá um sorrisinho ali, meio que dá uma debochadinha e ele se irrita. Faz parte do jogo, né? Sim, claro. Não tem como, você não pode tirar isso do jogo, porque isso dentro do campo acontece com muita frequência. O Gabigol faz muito, né? De mexer também com o jogador, tudo. E o Marcelo é muito natural dele, né? Muito natural. Eu acho que ali o Luiz Araújo errou no tom, errou na dose. Não é um jogador maldoso, não é conhecido por ser um jogador violento, pelo contrário. É um jogador até que sofre muita falta, muitas vezes. Mas ali ele errou. Isso. E ele sentiu, né? É super um lance de contexto, né? Porque é isso, tem todo o drible, toda a maneira do Marcelo agir e a reação, né? Ação e reação. E aí, pra mim também, o VAR chama, porque ali sim, a gente vê muito caso, muito. É quase que típico, né? Sim. É a entrada que, se não é vermelho no momento, o VAR pede pra revisar. Certo. Bom, então, Luiz Araújo expulso.
está fora da próxima partida. Ô Simon, valeu, obrigada, um beijo para ti. Valeu, outro, boa semana para vocês. Para nós. Vamos lá, fãs de esporte. Tá aí, então, nação. Tá aí o Simon falando sobre análise da arbitragem. Meus amigos, eu gostaria da sua opinião, porque prejudicou o Flamengo. São 2 pontos que poderia ter deixado o Flamengo mais próximo do Botafogo. Esse Campeonato Brasileiro ainda tem muito chão para acontecer, são muitas rodadas. A gente sabe que o Botafogo pode oscilar, principalmente porque ele tá na Sul-Americana. Tem que ver o que ele vai priorizar, porque o Botafogo ainda não tem um elenco para disputar várias competições, né? Não desmerecendo a equipe adversária, mas nós, ao ponto de vista, nós sabemos disso, né? Pode oscilar a qualquer momento, mas o Flamengo, para mim, foi prejudicado. Se tivesse ganhado esses pontos, né, esses 2 pontos, estaria na briga com o Botafogo. Ainda está na briga com o Botafogo, mas está mais distante, né? E principalmente porque o Flamengo deve priorizar a Libertadores. Vamos ver a Copa do Brasil. Então é isso daí. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.